Olá, a partir de agora está começando mais um Unifra Entrevista e o tema do programa desta sexta-feira é sobre o meio ambiente. Mais precisamente sobre a mais recente pesquisa realizada por cientistas norte-americanos sobre o aumento da elevação do nível dos oceanos. E só para você de casa ter uma ideia, você que nos acompanha pelo YouTube também, no celular, no último século, né, entre 1900 e o ano 2000, os oceanos subiram 14 centímetros. Essa quantidade, só neste século, é maior, é um volume maior do que os últimos 3 milênios. E isso eu já estou falando exatamente de 1000 anos antes da Era Cristã e também desses 2000 anos pós-Era Cristã. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio da TV Unifra o professor Afrânio Higgs, que é professor do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui do Centro Universitário Franciscano. Professor, desde já, muito obrigado. Satisfação por nossa. mais uma presença sua aqui no nosso estúdio, por mais uma vez aceitar o nosso convite de participar do Unifra Entrevista, para falar desse tema, professor, que ele é recorrente principalmente pelas questões ambientais, né? E que também foi amplamente discutido no ano de 2015, né? Por parte do CEP, aqui no Centro Universitário Franciscano, mas que nem por isso vai deixar de ser comentado e vai deixar de ser falado em 2016. Professor, quero começar perguntando para o senhor exatamente isso que eu acabava de dizer para o pessoal de casa. Entre 1900 e 2000, nós tivemos uma elevação de 14 centímetros do nível dos oceanos. E aí eu estou incluindo o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Ártico, o Oceano Glacial Antártico, enfim, tudo, né? Perfeito. De que maneira os cientistas medem, professor, esse aumento e como é que eles chegam a essa conclusão de que o oceano subiu, principalmente num volume muito alto nos últimos 3 milênios, sendo que há 3 milênios atrás nós não tínhamos uma medição dos oceanos? Tem muitas marcas históricas que são obtidas por informações pessoais, que as pessoas visitam os locais, determinam onde encontrava-se o nível do mar numa determinada época e depois, passado um determinado tempo, eles voltam lá e medem aonde está. E isso faz com que haja as decisões e as informações quando não tinha registro formal, né? Quando partiu já para os estudos com mais equipamentos mais sofisticados, você tem boias flutuantes, você tem vários pontos no mundo que fazem esse controle do nível, né? Diferentes pontos do mundo. Além disso, você faz cálculos estimativos usando as simulações. Então você diz assim, houve um degelo das calotas polares de tantos quilômetros quadrados de gelo. Isso aí libera um volume de água equivalente a tantos 1000 metros cúbicos de água. Então isso tudo pode ser adicionado para poder estimar qual o aumento, né, do nível do mar. Do nível do mar. Professor, 14 centímetros, a gente pensando rapidamente assim, né, pegando daqui a pouco até uma régua escolar e olhando a régua escolar, né, 14 centímetros é uma coisa, olha, um pouco mesmo maior que um palmo, isso aqui, talvez, no máximo um palmo, nem isso, né? Nem isso. Mas para efeito de geografia, professor, para efeito, por exemplo, das cidades litorâneas, para efeito de meio ambiente, professor, o quanto isso representa de forma negativa para a nossa civilização? Olha, esse aumento de 14 centímetros não é muito significativo. Entretanto, em eventos extremos de marés e de tempestades e outras coisas marítimas, isso é um fator importante, né, que deve ser levado em conta, porque altera completamente aqueles padrões iniciais. E as previsões é de que, se continuar aumentando a temperatura da Terra, nós tenhamos um aumento até no ano lá de, sei lá, mais 100 anos, daqui 100 anos, que chega até 1 metro. Quer dizer, isso é um absurdo, né, se chegar a esse nível. Então, quando acontecer isso, esse aumento de 60 centímetros pode inundar muitas áreas no Brasil, né? Que vai ter um impacto muito grande nas zonas costeiras. Sim. Pelo aumento do nível do mar, né? Então, são praias que vão desaparecer, são as casas que vão ser invadidas pelas marés quando o vento sopra forte, né, no mar. Sim. Então, isso é tudo problemas ambientais que provavelmente vêm ocorrer com o aumento do nível do mar. Todos num ciclo. Agora, professor, essa mesma pesquisa que foi divulgada por um instituto norte-americano, né, na última semana, mais precisamente na última semana de fevereiro, ela aponta também que, por exemplo, entre o ano 1000 e o ano 1400, houve um resfriamento, ou seja, o mar, ao invés de aumentar o nível dele, ele recuou cerca de 8 centímetros, que também é uma medida considerável. O porquê desse recuo, por exemplo, professor, e como que isso acontece? E aí eu já
coloco uma segunda pergunta para o senhor também. É a era industrial a principal responsável por, no século XX, a gente ter tido 14 centímetros de aumento do nível dos mares? Não, não é somente a era industrial. Nós temos hoje muitos fatores que interferem nesse processo, né? Mas, começando então. Primeiro, a era industrial é um mal do século que nós tivemos que enfrentar. E ela não vai mudar. E ela não vai mudar e não tem como você retroceder. Exatamente. Aos primórdios das civilizações, onde as pessoas moravam, ou eram nômades praticamente, né? No momento que você formou cidades, etc., você começa a impactar o meio ambiente. Então, essa ação, essas aglomerações das cidades e das indústrias e da produção concentrada, gera uma série de problemas, dentre os quais o maior problema que a gente tem sentido é o aumento da produção de CO2 na era industrial. Esse aumento da produção de CO2... CO2, para quem não sabe, é o gás carbônico. É o gás carbônico. E a fumaça, enfim, todo esse processo. Isso aí faz com que haja um aumento do efeito estufa. E esse efeito estufa aumenta a temperatura ambiente. E esse aumento de temperatura ambiental provoca o quê? O degelo das calotas polares. Mas isso não é só ação do homem. Nós temos dados também e estudos que revelam que de eras primordiais para outras eras mais recentes, ocorreram variações, né, na temperatura da Terra. Nós tivemos uma época das neves, né, e depois uma época de maiores temperaturas, a época da extinção dos dinossauros. São alterações que propriamente o ambiente, né, sofre. Nós temos influência de asteroides que devem ter caído também na Terra, que aumentou também o impacto deles, provocando talvez a morte dos dinossauros, né, com a cobertura do Sol, terminando a fotossíntese, etc, etc. Então nós temos vários fatores, não só do homem, mas que também afetam a natureza e podem alterar a situação dos mares, né, inclusive o nível, né. Então tem período de elevação, né, e períodos de decréscimo, né, desse nível, né? De resfriamento. De resfriamento, como você estava falando. Então, é um dado interessante. Qualquer coisa que aumenta a temperatura, aumenta o volume, né? A própria água. A água é uma condição anômala. Ela tem a maior densidade a 4 graus. Então, se ela baixar de 4 graus, ela aumenta o volume. Se aumentar de 4 graus, ela aumenta o volume. É a única substância no mundo que tem esse comportamento. Sim. Se você botar uma garrafa na geladeira, ela congela e rebenta, né? Porque aumenta de volume. E se você esquentar, também ela aumenta de volume, né? Mas é a 4 graus onde ela tem o menor volume. Exato. É a maior densidade e o menor volume. Ela pesa mais, mas tem o menor volume. E tem o menor volume. Quer dizer, um litro d'água vai pesar 1 quilo a 4 graus, somente aí. Sim. Né? Então, esse efeito também interfere no processo. Por isso que o gelo boia, né? O gelo fica em cima da água. Sim. Não afunda, né? Porque ele tem intensidade menor do que a água, né? Perfeito. Então, isso aí, todos são fatores que vão sendo somados. Né? Mas e onde, no caso, toda a Revolução Industrial, professor, que começou lá no século XVII, veio vindo e tudo mais, de que maneira isso acabou impactando para que já agora, já no século XXI, no próprio século XX, a gente tem essas consequências que nós estamos vivendo e acompanhando. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, até sobre uma forte chuva que deu, né, em Santa Maria, numa sexta-feira também, recentemente. Mas antes eu gostaria de que o senhor falasse isso para a gente, de que maneira o processo industrial, professor, ajudou a esse aquecimento. É o vapor das máquinas, depois foi a fumaça, depois foi a chegada do automóvel, foi no caso, a pavimentação das ruas. Explica um pouco isso para a gente, professor. Bem, duas coisas importantes. Uma cidade, por exemplo, ela tem um efeito térmico bem diferente de uma zona com floresta. Por quê? Porque os apartamentos e os prédios, enfim, todas as construções, elas absorvem calor durante o dia e de noite irradiam esse calor. Então você tem um acúmulo de calor nas zonas urbanas. Sim. E isso aí formam ilhas de calor. Então, quanto maior a cidade, maior o impacto de calor. Mas a era industrial, o que aconteceu? As indústrias se estabeleceram, concentrou a produção, concentrou a eliminação de CO2, ou seja, as chaminés largaram muita fumaça. Essa fumaça tem grande quantidade de gás carbônico e também de CO2, e esses gases na atmosfera formam como se fosse um cobertor. Então eles cobrem a superfície da Terra, né? Então a radiação passa e não volta.
que ela bate no solo e fica presa. Sim. Então isso aí nós chamamos de efeito estufa. E esse efeito estufa aumenta a temperatura, né? Inclusive nós usamos essa técnica para fazer plantio e culturas de hortaliças no inverno, que é para poder aumentar a temperatura e elas crescerem. Então você planta em casas de vegetação, onde tem o efeito estufa, que a gente provoca, né, artificialmente. Bom, mas isso aí então é o que está acontecendo no mundo inteiro. Bom, isso aí interfere no ciclo, no movimento das correntes de ar, correntes Sim. marítimas. Que inclusive a gente tem uma imagem, a gente está mostrando essa imagem para o pessoal de casa. Ah, muito bem. E aí você tem, por exemplo, hoje, nós tivemos o El Niño, né, que são chuvas. É uma inversão térmica, que em vez de esfriar, esquentou no Pacífico. Sim. Então, do Pacífico em direção à América do Sul, houve um acréscimo de temperatura. E aí provocou mais evaporação e mais chuvas. Por isso que tivemos chuvas. Desculpa até fazer a interrupção, professor, mas essa imagem que a gente está mostrando para o pessoal de casa, ela é fantástica porque ela acaba mostrando, por exemplo, todo o movimento, né, das correntes marítimas. E isso aí tem muita influência em relação à elevação do nível do mar, né? Se o mar se elevar, ele vai diretamente influenciar nessas correntes marítimas também, Com né? certeza, com certeza. E além do mais, se mudar essas correntes marítimas, nós teremos problemas aqui no Brasil, principalmente porque essas correntes é que trazem o vapor d'água da Amazônia para cá. Então, se inverter isso aqui, nós vamos ter períodos talvez de mais chuva ou de menos chuva. Sim. Então, tem previsões aí de dois lados, né? Que pode ocorrer um aumento de precipitações ou decréscimo. Então, hoje nós temos a cada 15 dias, nós temos uma chuva. No momento em que não chover a cada 15 dias, nós teremos graves problemas de déficit hídrico. Porque hoje o pessoal não sente, e os telespectadores que estão ouvindo, se não chover em 15 dias, as culturas estão com um problema de déficit hídrico. Quando não deveria acontecer. Essa água deveria estar armazenada dentro do solo, para as raízes captarem de lá e manterem a planta viva. Sim. Mas não acontece, porque não infiltra. Então, nós não temos água armazenada dentro do solo. E esse é um grande problema que vem acarretando e que, consequentemente, claro, vai repercutir lá nos oceanos depois. Professor, por favor, pode falar. E aí tem outro detalhe, veja assim, se essa água da chuva não infiltra, ela escoa pela superfície. Por exemplo, chovendo 250 milímetros, nós temos hoje uma enchente. O Uruguai sai fora da caixa, como se diz, né? Do leito dele. Do leito do rio, né? Na linguajar mais comum, cara, saiu fora da caixa, né? Que é o leito. Bom, quando ele sai fora do leito, significa o quê? Que esse volume de água foi água perdida, que vai fazer falta no verão. Então, veja bem, nós tivemos agora aqui em 2004 um déficit hídrico. Deu um PIB negativo no estado. Em 2008, tivemos um outro déficit hídrico. Em 2004, 8, 12, em 2012 teve outro. 2012 com mais 4, 16. Então, nós vamos ter, em 2016, mais um déficit hídrico, um período de déficit hídrico, ou seja, de falta d'água. Sim. E as previsões é de que Laninha comece a entrar agora. Já está com 50% de chance. E aí nós vamos ter um inverno com pouca chuva. Né? Isso. Exato, um inverno com pouca chuva. É mais frio. Exato. E daí, provavelmente, no verão, nós vamos ter déficit hídrico de novo esse ano. E aí, déficit hídrico grande, né? Porque aí é Laninha. Sim. E então, aí vai ter um problema. Vai ter problemas. Então, aí o pessoal vai começar a voltar a dizer, temos que cuidar do ambiente, depois esquece, né? De novo, né? Ciclos e ciclos. Professor, a gente vai fazer um minutinho de intervalo, até para o pessoal de casa respirar um pouco, tomar uma água, né? E daqui a pouquinho voltar para nos acompanhar aqui, seja pelo celular, via YouTube, pelo Unifra Online, seja também pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra. Então, após esse 1 minuto de intervalo, a gente volta aí para falar do quanto essa elevação dos mares pode chegar no próximo século e de que maneira a gente pode minimizar, já que é um processo irreversível, né? O processo da industrialização e também dessa era tecnológica, de que maneira nós podemos tomar atitudes para minimizar esses impactos. 1 minutinho, como eu falei, e a gente já está de volta. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás?
Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Estamos de volta com o Unifra Entrevista e o tema do programa de hoje é sobre o meio ambiente. A gente está repercutindo aqui a mais recente pesquisa de cientistas norte-americanos que aponta uma elevação de 14 centímetros no nível dos oceanos, só no século XX. E essa elevação, para você que não conseguiu acompanhar essa informação no primeiro bloco, ela é superior, somado aos 3 últimos milênios, ou seja, 1000 anos antes da era cristã até esses 2000 anos que a gente está vivendo pós-era cristã, a gente nunca teve uma medição para um único século de 14 centímetros de aumento do nível dos mares. E aí, professor, eu quero chegar, porque e sobre esse assunto a gente está recebendo aqui no estúdio o professor Afrânio Hicks, que é professor do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Unifra. Professor, eu gostaria de perguntar para o senhor agora, neste início de segundo bloco, não só a elevação do nível do mar a gente tem percebido e os cientistas têm mostrado, mas, por exemplo, a elevação da temperatura, que o senhor até citou um pouquinho, né, no primeiro bloco sobre essa questão. Nós tínhamos aí, em séculos anteriores, antes do século XX, antes desse processo industrial, nós tínhamos uma elevação que às vezes acabava sendo uma diminuição também em torno de 0,2 graus Celsius de temperatura, mas especificamente no século XX, onde os mares aumentaram de volume 14 centímetros, nós tivemos variações de temperatura que chegaram a 1 grau Celsius, ou seja, a nossa média de temperatura subiu. Se antes, por exemplo, a gente tinha, só para ter uma ideia, em Santa Maria, vamos colocar, a média diária era 25 graus, digamos, por dia, a média, hoje nós temos 26, essa média se elevou no século XX e talvez até se eleve mais nesse século XXI agora. Eu gostaria que o senhor trouxesse para nós, de acordo com o seu conhecimento, qual é o impacto disso na elevação dos mares, mas também nas culturas, sejam elas culturas agrícolas, enfim, de todas as maneiras aí que o senhor pudesse explicar para a gente. Bem, são vários fenômenos que podem ocorrer com o aumento da temperatura, mas esse aumento da temperatura é provocado normalmente por ações antrópicas ou também até pela própria natureza, né, que tu tem efeitos somados. Agora, esse aumento de temperatura é decorrente, por exemplo, do aumento de CO2. Esse é um dos pontos que os cientistas mais debatem, né? Daquele problema do efeito estufa, né? Sim. Agora, o que vai acarretar esse aumento de temperatura? Ele vai mudar todo o padrão de desenvolvimento de culturas. Por exemplo, quando aumenta 3, 4 graus, já tem dados estatísticos e simulações, o que vai acontecer com as culturas, por exemplo? O café nós vamos conseguir plantar aqui no Rio Grande do Sul, porque vai esquentar, vamos supor, né? Mas tem outros períodos que vai ter mais deficiência hídrica em função da temperatura, porque aí evapora mais água do solo, então muda também a disponibilidade hídrica para as culturas. Então, tu vai ter alterações de padrões de desenvolvimento de culturas, nós vamos ter comportamentos dos animais, então tem vários fatores que vão ser afetados por esse aumento de temperatura, dentre os quais uma das coisas que a gente vai ter que conviver vai ser que com o aumento de equipamentos de ar-condicionado. Sim. Quer dizer, as casas vão cada vez mais usam ar-condicionado. Mas aí tem a questão da energia. Uma demanda energética muito grande. Exato. Então, e aí tu tem, por um lado, um aumento de energia, necessita um aumento de armazenamento de água para poder gerar essa energia. Então, tu tem um problema de alterações de chuva, então nós vamos ter que otimizar esses processos. Como fazer isso? É você estudar os sistemas. Então, nós temos que entender o mundo como um sistema fechado. Sim. Em que você tem entradas e saídas, né, de energia e etc, mas que tem que ser sistematicamente organizado. E tem vários cursos que tratam disso, entre os quais a engenharia ambiental é um deles,
para minimizar os impactos causados pelo homem e pela a degradação ambiental também. Sim. Então nós temos que usar o máximo de tecnologias para minimizar os impactos. Eu quero entrar agora num assunto que daqui a pouco o telespectador, né, ou o pessoal que está nos acompanhando em outras plataformas, por exemplo, pelo Unifra Online, no YouTube, bom, o senhor fala para nós que nós temos que minimizar os impactos, né, professor? E agora vou ser bem crítico com o professor aqui. Temos que minimizar os impactos, mas assim, o processo da industrialização e o processo tecnológico que a gente está vivendo é um processo irreversível, professor. Não vai, né? Inclusive a gente já falava também sobre isso no primeiro bloco. É um processo irreversível, não tem como a gente fugir dele. Ele sendo irreversível, cada vez mais a gente vai presenciar situações de alagamentos, né, de aumento de temperatura. Então, qual é a receita? Qual é a fórmula? Qual é a saída para a gente minimizar os impactos ou para a gente evitar daqui a pouco que uma catástrofe em termos globais do ecossistema aconteça no planeta e de que daqui a pouco a gente não venha ter problemas piores talvez do que aqueles que a gente já vem tendo, embora muita gente não perceba, mas eles estão acontecendo. O primeiro passo é a legislação, quer dizer, os órgãos que trabalham com as leis estabelecerem critérios e princípios que deverão ser observados pelas indústrias para que não chegue nesse nível, né? Então, o que se faz hoje? A legislação ambiental, ela é ruim para quem está fazendo qualquer empreendimento, porque você tem que fazer uma série de mecanismos de proteção, São etc. as chamadas etc. adequações. Adequações, exatamente. Mas são necessárias para que não ocorram os impactos e as catástrofes futuramente. Por exemplo, a China teve um crescimento de mais de 7%, mas não se preocupou com a parte ambiental. Então, eles estão tendo graves problemas, inclusive para respirar, de poluição atmosférica, né, que os chineses estão tendo hoje. 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, eles têm, o que está acontecendo? Um custo muito baixo para a produção. O salário é de $100. O que aconteceu? As indústrias todas estão se movendo para a China. Sim. Então, está ficando insustentável o ambiente. Todas as indústrias americanas e outros países estão se mudando, se deslocando para lá, porque a mão de obra barata. Então, eles têm mais rentabilidade, mas o meio ambiente deles vai ficar cada vez mais danificado. Então, isso é um problema que os países em desenvolvimento têm que cuidar muito. E nós precisamos educar as pessoas para que tenham esse comportamento ambiental, que não joguem o lixo na sarjeta, e sim dentro num local para recolher, né? Sim. Enfim, esse é o mínimo. Mas tem um monte de outras funções que deve se fazer. E na outra coisa, não devemos esperar só do governo. Cada pessoa, cada indivíduo tem que assumir a sua função, o seu pedacinho, a sua ação de conservação. Sim. Uma dessas ações de conservação, e é um assunto que inclusive o próprio professor Afrânio já participou aqui na TV Unifra, é do pessoal aproveitar, por exemplo, a água da chuva, né, professor? Sim. E aí, como a gente já falou aqui na TV Unifra, eu quero aproveitar para pegar especificamente esse caso, já que a gente está falando de elevação, de alagamento e tudo mais, né, elevação dos oceanos que pode acarretar em alagamentos. Recentemente, Santa Maria teve uma chuva, professor, ali na penúltima semana, acredito, de fevereiro, que em pouco mais de meia hora choveu mais de 50 milímetros, 60 ou 70 milímetros, né? Isso. E a gente observou, né, que em alguns locais da cidade houve alagamento. Esse tipo de chuva, em outros tipos de condições, teria provocado, né, esses alagamentos? Ou, por exemplo, se essa chuva tivesse acontecido numa região não urbanizada, ela teria provocado o mesmo alagamento que aconteceu em Santa Maria? E vou além, vou fazer uma terceira pergunta dentro da mesma ainda, professor. No caso, Santa Maria já vive, a partir deste exemplo, um efeito direto do aumento da temperatura no planeta todo, no ecossistema? Já dá para começar a pensar nesse sistema. É uma consequência? É uma consequência. Com certeza, essas alterações climáticas, assim, de intensidade de chuva e de volume, né, decorrentes dessas alterações que estão ocorrendo no planeta. Agora, veja bem, obviamente, numa zona de floresta, uma chuva de 170 e poucos milímetros, né, nós não temos problema nenhum. Pode chover 170 milímetros, que ela infiltra totalmente. Em quanto tempo? 30 minutos? Numa hora. Em uma hora. Numa hora. Quer dizer, daria 120, daria o dobro dessa chuva, né? Sim. E não teria problema, né, de infiltração. Porque o solo não está degradado. Na floresta, tanto tem porosidade. Agora, numa região rural, que nós temos uma exploração por 50 anos
trigo, soja, por exemplo, no Planalto, nós temos taxas de infiltrações extremamente baixas, em torno de 8 a 10 milímetros por hora em alguns locais. E claro que essa água acaba vindo para regiões mais baixas. Aí. Exatamente. Então, nas cidades nós temos a impermeabilização, né? E nós não temos uma ação integrada da comunidade para reduzir esse impacto. Por exemplo, se cada casa fizesse uma cisterna para armazenar água, nós teríamos uma redução do pico de descarga, porque é questão de tempo. Você tem que atrasar o movimento da água. Se tu atrasar ele em 15 minutos, já você tem um grande ganho para evitar alagamentos futuros. Sim. O Japão está fazendo em cada esquina um tanque para armazenar água dentro do solo, não deixar escorrer pela superfície. Porque eles necessitam de água também potável, então eles utilizam depois essa água. Bom, nós ainda não temos esse problema de falta tão generalizada de água. Mas se nós não tomarmos cuidado para que essa água infiltre, nós não teremos vertentes e não teremos mais rios no verão. Então quer dizer que daqui a pouco aqui em Santa Maria, por exemplo, qualquer chuva que durar 10, 15 minutos, mas que chegar a chover 25, 30 milímetros, também vai ser um problema. Vai ser um problema. Nós teremos que ter o quê? Ações mitigatórias, ou seja, ações para minimizar esses impactos. Então a humanidade vai ter que estar preparada para enfrentar as mudanças climáticas. Então nós temos que nos preparar para isso. Há processos que são, infelizmente, irreversíveis e ou a gente se adapta ou cada vez mais o meio ambiente vai ser degradado. Ou sofre mais. Né? Tá certo. Professor Afrânio Higgs, professor do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a aqui oportunidade no programa Unifra Entrevista. Manter a sustentabilidade do sistema solo-água. Tomara. Grande abraço. Olha só. Você pode acompanhar nosso programa também, como eu já falei, no YouTube, né? O nosso canal no YouTube, no Unifra Online, você que não pôde acompanhar ele na íntegra, porventura, de repente ligou a televisão agora, né? No canal 15 da NET, você pode acompanhar todo o programa lá no Unifra Online, que é o nosso canal no YouTube. O Unifra Entrevista volta na próxima semana. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia e até lá!